O crescimento da máquina pública pode comprometer sua eficácia, sua eficiência? O Estado não deveria eleger áreas prioritárias e se abster de atuar em áreas que podem ser atendidas pela iniciativa privada? Eu não sei se tem uma relação direta entre o tamanho do setor público e a sua eficiência. Obviamente, é muito mais difícil fazer funcionar de maneira igualmente eficiente um contingente muito grande de funcionários públicos. Eu acho que a questão está em outro nível. Há uma questão do tamanho do Estado em relação à economia, esse sim é uma preocupação. Tome-se um caso brasileiro, o Estado brasileiro hoje coleta entre 37% e 38% do PIB, roda um déficit nominal de uns 2% do PIB, portanto, gasta 40% da riqueza gerada pelo setor privado para se manter e se endivida no processo. Portanto, obviamente, o tamanho do Estado é uma preocupação, o impacto sobre o funcionamento da economia privada é devastador e, entretanto, não é apenas esse tamanho que determina a ineficiência ou a eficiência do Estado. Nós poderíamos ter um Estado, se fizermos uma comparação dentro do hemisfério, um Estado que gastasse uma proporção alta do PIB, digamos, Canadá, mas com um serviço público de primeira categoria. Portanto, eu acho que a questão está mais na forma de organização e operação do setor público, no tocante à relação entre o crescimento e a sua eficiência. A outra questão é separada, é o tamanho do Estado, quanto ele absorve da riqueza nacional para funcionar. Esse, sim, é um problema fundamental, um problema de extrema preocupação para todos nós. Quais os papéis que devem ser realizados pelo Estado? O Estado deve ter um papel indutor. Como garantir que não exista desvio de finalidade e uso político da máquina pública? Eu concordo em linhas gerais com o que o Alexandre disse. Eu acho que fundamental realmente é a liberdade individual e o resto decorre daí. Tenho também minhas dúvidas sobre o papel indutor do Estado. Em algumas áreas é possível ver isso, sobretudo em investimentos na área de ciência e tecnologia, mas no restante, via de regra, a experiência tem sido mais negativa do que positiva. Mas eu gostaria de olhar a terceira parte da pergunta, que é o desvio de finalidade e uso político da máquina pública. Nos debates sobre Estado, nós tendemos a nos perder frequentemente em distinções conceituais muito finas, esquecendo que, no caso brasileiro, o problema do Estado frequenta mais as páginas policiais do que as páginas econômicas. Ou seja, nós temos um problema seríssimo de patrimonialismo no Brasil, de assalto aos cofres públicos numa escala monumental, nos 3 níveis de governo. Um país que necessita passar a legislação para impedir a contratação de parentes. Portanto, há um problema fundamental, que é impedir isso que está aqui galantemente chamado de desvio de finalidade, que, no mais às vezes, representa apenas uma enorme experiência de corrupção e administração indevida de recursos públicos. Eu acho que esse é um problema fundamental que precisamos enfrentar. Como garantir que a atividade estatal seja transparente, eficiente e responsável, inclusive em termos de accountability? Como evitar conflitos de interesse? A concorrência da iniciativa privada com o Estado é desejável? Transparência, eficiência e responsabilidade pedem ações bastante diferentes entre si. Transparência, por exemplo. Nada teve um impacto maior no Brasil e alhures do que a internet. A internet colocou atividades de governo a nu. E no caso brasileiro, eu acho que avançamos muito nisso. É possível, hoje em dia, sentarmos num laptop e vermos todo o encaminhamento legislativo no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais. Está tudo no mesmo banco de dados. É possível entrar no Ministério da Educação e ver o desempenho de diferentes escolas, de diferentes níveis, ver a relação de professores, ver a relação de alunos, ver as notas. Isso é transparência. Eu acho que a grande revolução
foi, será e é a internet. Acho que é uma revolução que tem um impacto monumental na atividade do setor público. Eficiência é uma ordem diferente de problemas. No caso brasileiro, a eficiência está ligada fundamentalmente, a meu juízo, a duas questões fundamentais. Primeiro, a falta de gerência dentro do setor público. Criou-se uma cultura burocrática de que somos todos iguais. E, portanto, ninguém se dispõe a tomar as decisões, sobretudo as decisões mais duras. Contribui para isso também a própria legislação, que por vezes, é excessivamente pesada sobre a decisão individual do funcionário público, por outras vezes, excessivamente frouxa. Em segundo lugar, outro traço dessa cultura burocrática no Brasil é a ideia da isonomia salarial. Isso é, não apenas devemos nos tratar como irmãos, como devemos receber a mesma coisa. Isso impede, portanto, que se possa utilizar salários e outros benefícios para o aumento do desempenho individual. É uma questão que agora chega ao Congresso Nacional. O próprio governo Lula, apesar de ter patrocinado via PT essa cultura nos últimos 20 anos, enviou, há 2 semanas atrás, um projeto de lei para o Congresso Nacional estabelecendo a avaliação individual de desempenho dos funcionários públicos, que já está adotado em São Paulo, Minas Gerais e vários outros estados. Obviamente, temos aí uma limitação da Constituição, que é a proibição de redução de salários. Portanto, podemos apenas premiar, nunca punir. E também falta ainda regulamentarmos a questão da demissão de funcionários públicos por insuficiência de desempenho ou por excesso de quadro, que já está inscrita na legislação, mas necessita ser regulamentada. Portanto, eficiência é uma outra ordem de questões, mas os instrumentos estão à mão para promovermos uma mudança nesse sentido no setor público. Finalmente, a questão da responsabilização, ou accountability, eu acredito que ela tem 2 vertentes. Uma é óbvia, que é a judiciária. A ação judicial continuará a ser o principal elemento de responsabilização do Estado e seus agentes. Mas há também uma dimensão, digamos, propriamente política. Aqui é preciso aprendermos, precisamos meditar muito sobre várias formas de participação ampliada que podem ter efeitos positivos. São formas que têm sido mal utilizadas com um claro sentido de manipulação, etc., mas que estão aí. Elas são parte do arsenal da cidadania brasileira. São os vários conselhos que foram criados na Constituição ou fora dela, os conselhos de saúde, os conselhos de assistência social, os conselhos de criança e adolescente, que são entes públicos. Qualquer cidadão pode participar e utilizá-los para exigir e para responsabilizar os agentes do Estado. Portanto, há também aí toda uma estrutura que foi criada de participação que precisa ser melhor explorada. Não se pode abrir mão delas dizendo que não, elas existem para serem manipuladas. De fato são, como vimos aí na Conferência Nacional de Direitos Humanos. É óbvio que aquilo foi manipulado. Mas a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia não foi manipulada. A Conferência Nacional da Saúde houve um racha. O pessoal do setor, os especialistas, se insurgiram contra as ONGs e não saiu decisão nenhuma. Então tem de tudo. Precisamos, repito, reconhecer que desde 1988 houve uma mudança profunda na estrutura política e jurídica do Brasil, que começa com a criação dos promotores públicos, a força que foi dada à promotoria, mudanças no judiciário, agora que avançaram com a reforma aprovada, e, finalmente, esses vários instrumentos de participação, dos quais melhor uso precisa ser feito.